Chegamos ao último momento do seminário este que começou às 10 da manhã e contou com 2 momentos de comunicações livres, com 6 oradores de diferentes universidades. Agora vamos então começar a apresentação do livro Como Proteger a Democracia, de David Diniz, diretor adjunto do Expresso, e contar com a presença de Fábio Ribeiro como moderador. Boa tarde a todos e a todas. Bem-vindos à apresentação do livro de David Diniz, a quem eu agradeço muito pela generosidade em estar aqui connosco. O livro tem como título Como Proteger a Democracia, a chegada ao poder da direita radical e o desafio de cuidar do futuro de Portugal. Nós aproveitamos este mote do livro do David para roubá-lo mesmo descaradamente para o seminário. Portanto, desde manhã que estamos a tentar saber como é que se pode proteger a democracia. A minha proposta para esta conversa com o autor, com o David, e entre nós, é que fosse tão participada quanto possível. Portanto, eu não gostaria de fazer uma apresentação do livro, porque eu acho que nós temos que ouvir o autor e, eventualmente, as vossas perguntas. Portanto, só uma pequena apresentação do David Diniz, que muitos reconhecerão. É um jornalista com larga experiência em vários órgãos de comunicação social, passou pela TSF, pelo Público, fez parte da equipa fundadora do jornal Observador, portanto, também convertida em rádio, e nesta proposta de livro faz-nos pensar num mundo eventualmente tenebroso. Portanto, eu diria que, para quem ainda não teve a oportunidade de ler o livro, andamos constantemente num registro de isto aconteceu, ou seja, um poder autocrático chegou, bateu-nos à porta, e o que é que poderia ter acontecido? Portanto, nesse aspecto é muito curioso. Portanto, eu lançava esta espécie de spoiler para arrancarmos a conversa. David, se nós temos que proteger a democracia, significa que, a dado momento, assumimos que ela estava garantida? Bem, primeiro, obrigado, Fábio, obrigado à Universidade e a vocês. É um gosto que o livro acabe com o título de um seminário e percebo que as conversas anteriores foram interessantes e desafiantes. Espero cumprir aqui também. A pergunta é boa, deixa-me começar com um ponto prévio. Vocês estiveram a falar sobre democracia e jornalismo. Eu sou jornalista e este livro apanha-me, ou melhor, eu crio este livro sabendo que estou a correr um risco. O risco para mim, não um risco para mais ninguém. Eventualmente também para o jornal que eu represento, porque eu sou subdiretor do Expresso hoje. O jornalismo parte de um pressuposto, que é o da objetividade e o da isenção. Eu tenho alguma dificuldade em lidar com este pressuposto quando estamos a falar de movimentos, neste caso políticos, que carregam um risco para a própria sobrevivência do jornalismo independente. Não estou a dizer que não é possível os jornalistas ou um diretor diretor adjunto de um órgão de comunicação social importante como o Expresso, como eu, que seja impossível que o jornalista seja, face ao Chega, face aos movimentos populistas, face aos desafios da democracia de hoje, isento, consegue ser isento, ou deve-se manter a procura da isenção, mas acho que o momento que nós estamos a viver representa riscos tão grandes para o nosso modo de vida, para a sobrevivência do jornalismo, para a sobrevivência da nossa coexistência em conjunto, que obriga cada um de nós, incluindo os jornalistas que são, de certa forma, intérpretes do mundo que vivemos, a sair da sua zona de conforto e a pôr em questão. E isto leva-me à resposta à tua pergunta. Eu sou muito palavroso, mas vou tentar conter. Nós todos estamos há tempo demais a dar não só a democracia por garantida, como a entendê-la
apenas como o seu produto final. O que é que eu quero dizer? Se eu perguntar nesta sala o que é que cada um de vocês entende por democracia hoje, a resposta mais instintiva será, e eu acrescento naturalmente, que a democracia é o voto de X em X tempo, livre e secreto. E o meu papel, ou melhor, o papel de cada jornalista, mas neste momento em particular, aquilo que eu acho que é o nosso papel coletivo, é de nos lembrarmos que a democracia que nós construímos há 52 anos, quase, não é uma coisa que comece e acabe no voto livre. É muito para além disso. Mas é, ainda bem, muito para além disso. E, portanto, eu acho que nós demos as duas coisas por garantidas. A primeira é que temos um voto livre e que isso está bem, e que isso é o que é, e é suficiente. E dois, que é o que nós temos de hoje é irreversível. Isto é mais ou menos natural em democracias. Mas hoje é muito perigoso. Acentuou-se muito esta tendência para acreditarmos que estávamos num mundo com sentido único, de democracias liberais com o fim do regime soviético. Enfim, podíamos teorizar muito sobre isso, não vale a pena, acho que todos entendem o que é que eu quero dizer. Nem uma coisa nem outra estão garantidas e, na minha opinião, as duas estão hoje em sério risco. E não é só em Portugal. Se a democracia não se resume a isso, como dizias, de 4 em 4 anos irmos lá colocar uma cruz, então abrindo o teu livro, isso bate certo com aquelas primeiras páginas que é de um cenário de uma pessoa que se recusa a ir votar e acorda perante um governo de direita radical. Esse cenário no livro é ficcional, mas pode estar cada vez mais certo de acontecer. Pronto, eu quando digo isto que acabei de dizer há bocado, eu tenho consciência que as pessoas acham que eu estou a exagerar. E, portanto, eu obrigo-me sempre a parar e a tentar explicar que daquilo que eu estou a falar, na verdade está a acontecer pelo mundo. Bem. E em sítios onde nós, quando eu digo está a acontecer pelo mundo, eu não estou a falar do Iraque, da Síria, por acaso o Iraque hoje é uma democracia, enfim, dentro daquele padrão regional mais estável do que nós imaginaríamos há uns tempos, portanto não é um grande exemplo, mas eu estou a falar de coisas que estão a acontecer em democracias que nós entendemos como consolidadas e à distância que achamos absolutamente irreversíveis. E eu também falo disso no livro. Aliás, eu especialmente falo disso no livro para tentar explicar a quem tiver o interesse, a gentileza de ler, que os riscos de que eu estou a falar hoje, infelizmente, são factos. Itália e França, não é? Por exemplo. Eu gosto muito de começar pelos Estados Unidos, porque eu acho que os Estados Unidos da América são um país que nós trazemos no nosso imaginário presente, ou seja, nós estamos sempre em contacto com cinema americano, séries americanas, cultura americana, e os Estados Unidos acabam por fazer parte do nosso mundo, do nosso dia-a-dia. Um livro como este tem sempre um problema de estar sempre em desatualização no mundo rápido em que vivemos. Portanto, eu tenho outros exemplos que não o que me lembrei de dar agora. A penúltima notícia que eu li dos Estados Unidos, que li ontem a ver alguns jornais americanos, não importa onde é que ela apareceu, foi de que tinha sido dada instrução ao Departamento de Justiça norte-americano, portanto controlado pelo Governo Federal, uma ordem para varrer as redes sociais à procura de todas as pessoas que estivessem a criticar a atuação do ICE. Vocês sabem o que é o ICE, a polícia que fiscaliza, prende, tem todas as ordens judiciais para deter imigrantes considerados ilegais, muitos deles já agora
que são detidos sem serem lidos os seus direitos, ainda que ilegais. Qualquer pessoa que seja detida numa democracia tem o direito de ser ouvida perante um juiz e de apresentar a sua defesa. Não é o que está a acontecer em muitos casos, infelizmente, nos Estados Unidos, mas mais grave do que isso, o Departamento de Justiça parece estar a dar ordens, a receber ordens para vigiar todas as pessoas que critiquem a atuação do ICE. Ora, eu tenho 50 anos, não tive o azar de viver na ditadura que tivemos em Portugal. Mas sei o que me contam os meus. Sei o que me conta a minha mãe, sei o que me conta a minha avó, sei o que me contam os meus familiares, que em alguns casos, tenho uma família bastante democrática, digamos assim, que em alguns casos teve não só contacto próximo, como amizade com pessoas muito importantes no antigo regime. E eu lembro-me da minha avó me dizer, conta, volta e meia, ainda hoje, graças a Deus a minha avó é viva, como estava em assembleias de voto no antigo regime, numa eleição, e de chegar um fiscal a essa eleição e dizer, então, como é que isto está a correr? Votou muito pouca gente, vamos pôr aqui mais. E, portanto, quando eu digo que nós não podemos viver no adormecimento de que as coisas estão garantidas, é simultaneamente um regresso à nossa memória histórica, que provavelmente alguns de nós, graças a Deus, nunca viveu aqui, mas também do presente que acontece ao nosso lado, à nossa beira. À nossa beira. O capítulo, o prólogo com que arranco, o prefácio com que arranco o livro, é efetivamente isso. Foi um exercício meu de rasgão, porque eu estou sempre a receber informação do que acontece nos Estados Unidos, do que acontece na Polónia, do que aconteceu na Polónia, do que acontece ainda hoje na Hungria, com um regime com muitas semelhanças aos outros, estou a descrever, do que em certa medida acontece na Itália, que também descrevo. E estando em contacto com isso, é muito fácil ficcionar o que seria num país qualquer, pode ser Portugal, o dia ou os primeiros dias após a eleição surpreendente de um primeiro-ministro do mesmo movimento político. Eu faço sempre um desafio quando estou a dizer isto, sabendo que é uma certa provocação, mas uma provocação intencional, e creio que bastante mais realista do que as pessoas pensam. Deixo sempre um desafio para as pessoas pensarem. Eu tenho ouvido muito nos últimos meses, no último ano, até em meio urbano, eu vivo em Lisboa e sou natural de Lisboa, em meio urbano, em bairros bastante ricos, posso dizer assim, protegidos, onde a pobreza é uma coisa ínfima, a mesma conversa, que é, mas se ele ganhar, e daí? E se ele ganhar? Se calhar só está lá 6 meses e depois as pessoas aprendem. Ou também estes não fazem nada, se calhar era a mesma coisa, não tinha assim tanta importância. E eu obviamente, do ponto de vista democrático, percebo isso, respeito isso, mas tenho a obrigação de rebater isso. Porque, e esse é um ponto, parece-me importante nos dias de hoje, nós podemos gostar mais ou menos de partidos mais à esquerda, partidos mais à direita. Eu, evidente, tenho as minhas opiniões sobre cada um dos partidos, cada um dos líderes conjunturais que têm. Já têm coisas completamente diferentes, mas isso nem veio ao caso. O nosso voto, ainda bem, é firmemente livre e o nosso pensamento também. Mas é muito importante nós percebermos que movimentos semelhantes, políticos semelhantes ao que representam o Chega e André Ventura hoje, com discursos iguais ao que ele tem em muitos domínios, com atuações parecidas ou iguais àqueles que ele tem ou que propõe, têm, quando chegam ao poder, ações que são profundamente agressivas para o nosso modo de vida. E, sobretudo, profundamente agressivas para as pessoas que se opõem a ele. E começa aí. Não acaba aí. Precisamente por isso, como começa?
neste livro tu falas do livro do Vicente Valentim, que também já andou pelas páginas do Expresso. O Vicente Valentim é um cientista que está a trabalhar, julgo, na Universidade de Oxford, e ele, no livro que se chama, é um título também muito interessante, O Fim da Vergonha. O Fim da Vergonha. Ele argumenta neste livro que o Chega e a direita radical sempre andaram por aqui, mas não são as ideologias que emergiram, há um contexto propício a que isso apareça. É esse o argumento dele, a partir de vários dados empíricos. Também tens essa leitura, imagino. Ou seja, isto andou sempre por aqui, provavelmente. Aquela expressão que não gosto muito, o caldo cultural, é que se calhar andava silenciada. Eu acho que é um bocadinho mais complicado do que isso. Mas, enfim, isto depois é uma excelente matéria para investigação de ciência política, de relações internacionais, ou de ciência política cruzada com psicologia coletiva, que é ótimo, porque a interdisciplinaridade é cada vez mais interessante para nos ajudar a ler tudo. Mas porquê é que eu acho que é mais complicado do que isso? A tese do Vicente, na verdade, é que existe uma... Quando nasce um movimento ou um partido como o Chega, ou se quiserem como o MAGA nos Estados Unidos, ou como tantos outros que vão nascendo e atenção, ganham muita força. O Reform UK do Farage no Reino Unido está à frente largamente em todas as sondagens hoje. A AfD já é a primeira a nível nacional na Alemanha. O movimento da Marine Le Pen está à frente em todas as sondagens em França. Portanto, estamos a falar dos 3 maiores países da Europa. Mas mesmo em Portugal, quando aparecem partidos destes, naturalmente, quando têm bons intérpretes, e atenção, parênteses, o André Ventura é um excelente intérprete, é um tipo muito inteligente, é um político que, se tivesse ficado no PSD e tivesse paciência, muito provavelmente seria um ótimo primeiro-ministro de um partido moderado, de um grande movimento moderado, porventura reformista. Não custa nada a acreditar. Mas quando aparecem grandes protagonistas capazes de interpretar ou de se adaptar àquela mensagem, como na lenda do Fausto, para quem conhece a imagem aplica-se bem, eles são capazes de muito rapidamente agarrar um público-alvo que mais ou menos andava escondido. E era disso que me falava. Escondido no sentido de que o livro dele chama-se O Fim da Vergonha. E o Fim da Vergonha tem um propósito. A tese dele havia um conjunto de pessoas que tinham alguma vergonha do seu modo de pensar, que seja muito conservador, ao contrário do que tinham sido os ares do tempo, e isso é uma coisa, enfim, totalmente aceitável em qualquer democracia. Ponto. Totalmente. É para isso serve a democracia, para que os muito progressistas e os muito conservadores consigam conviver no mesmo espaço, ter um governo e ainda assim arranjar consensos, que podem ser mais à esquerda num momento, mais à direita no outro. Mas que começa nesses, que porventura leva saudogistas atrás, que tem racismo atrás também, que tem o que vocês quiserem pensar. Mas a tese dele não fica aí. O que ele diz é, um bom intérprete, isto é mais ou menos mecânico, não é? Um bom intérprete vai alavancar aquele grupo que partilha mais ou menos as mesmas ideias muito rapidamente. Mas não fica aí. O que ele diz sobre estes movimentos é que em 2 ou 3 eleições rápidas, esse movimento consegue disparar muito rapidamente, indo buscar muita gente que não faz parte desse modo de pensar, que não faz parte desse núcleo. E porquê que consegue ir buscar? Porque subitamente a vergonha desaparece. Porque esse partido ganha representação, torna-se... A expressão normal é normalizou-se. Mas tem muitas interpretações, tem muitas traduções à volta, não é? Está na televisão, está no Parlamento, está muitas vezes em espaço público, usa bem as redes sociais, ele entra na conversa pública como uma entidade normal. Muita gente começa e tem uma tradução visível, ou seja, as pessoas percebem que
há mais pessoas que o seguem instintivamente e isso desperta outras pessoas para começar a seguir. O que eu tento acrescentar ao Vicente, que já publicou esse livro há 2 ou 3 anos, tive, aliás, o prazer de ir apresentá-lo à Feira do Livro, em Lisboa, é que o terceiro momento, depois das primeiras eleições e de um primeiro crescimento rápido, é o de, se tudo lhes correr bem, às vezes não lhes corre bem, é de conseguir ir buscar pessoas que não têm mesmo nada a ver com isso. E eu, ainda agora dizia, eu, no meu bairro, na minha família, minha família é um bocadinho menos, mas à minha volta, falo com imensas pessoas que têm exatamente este discurso e que têm, garanto-vos, um discurso mesmo público, agora que já acabou a vergonha, digamos assim, quer dizer, André Ventura teve 1.500.000 votos na segunda volta das presidenciais, a caminho de 1.600.000, e teve nas últimas legislativas 1.400.000, portanto já não há vergonha nenhuma, e no discurso público isso é notório, estou nas redes sociais, não vou discutir, mas dentro deste 1.500.000 não estão só saudosistas, isto já é evidente. É completamente evidente que estão pessoas, empresários de pequena, média, grande dimensão, banqueiros, trabalhadores do comércio, trabalhadores, elites, académicos, estão pessoas de todo o tipo já. Portanto, se as circunstâncias forem propícias, se o intérprete for bom, se o ar dos tempos estiver a favor e se os governos não forem especialmente competentes, a capacidade de crescimento deles, ou o famoso teto, ele não cresce mais do que isto, é uma ilusão, vai continuar a crescer. Uma das primeiras partes do livro diz, até usa uma expressão, a desilusão, não é? A desilusão. E, por um lado, tentas desmontar que o 25 de Abril, contrariamente à narrativa que existe, trouxe muitos aspectos positivos, naturalmente, para servir uma espécie de manual para rebater um bocadinho da lógica de... Foi para isto que se fez o 25 de Abril e continuamos a não ter médico de saúde, médico de família por aí fora. Mas, vou provocar-te, o Estado falhou onde? Em muitos sítios. Mas, lamento desiludir, os Estados vão sempre falhar em muitas coisas. O que é difícil é, hoje, há realidades completamente diferentes. Atenção, eu estou a falar em Vila Real e eu sei que a realidade de Vila Real não é a realidade que eu tenho todos os dias em Lisboa. Ou, se quiserem, não é a realidade que eu encontro no Porto, onde tenho uma casa e para onde vou muitas vezes, e eu sei que é um privilégio sob muitos pontos de vista, se calhar até mais do que Lisboa, em algumas coisas, por exemplo, em saúde, claro, mas essa saúde no Porto é largamente mais fácil do que em Lisboa. Ou seja, ponto prévio, eu estou a falar-vos aqui, sei que a realidade aqui não é a mesma realidade de outros pontos do país, mas, nacionalmente falando, nós temos, eu faço sempre questão de dizer isto. O país de hoje, 52 anos depois, é tremendamente melhor do que o país de há 52 anos, do que o país de há 42 anos, do que o país de há 32 anos, do que há 22 anos, até do que há 12 anos. É mesmo muito melhor. Em quase tudo. E quando eu digo em quase tudo, isto tem 2 coisas que é importante notar. A primeira é que eu não sou doido de achar que está tudo bem, que está tudo perfeito e que as coisas são contínuas. Repara, um exemplo espetacular disso, nós temos, fazemos sondagens muitas vezes no Expresso com o ICS, que é uma excelente instituição e que faz ótimas sondagens, porta a porta, que são mais credíveis, mais serenas, e faz 10 em 10 anos uma sondagem com as mesmas perguntas. Uma delas é, diga-me lá, destes 10 pontos, o que é que acha que está melhor, o que é que acha que está pior, e as perguntas são exatamente iguais para serem comparáveis, 10 em 10 anos. Um bocadinho como o censo. Nós fazemos aquilo um bocadinho como o censo. Na última, todos os pontos estavam melhores, à exceção de 2. Estamos a falar de 8 melhores.
2 não estavam melhores. Melhores na opinião dos portugueses, que eu sei que são super críticos sobre os governos, desconfiam muito das instituições, estão fartos, querem melhor. Ótimo. Ainda bem. É excelente que queiram melhor, que puxem, que desejem, que critiquem, que faz parte. Mas na própria opinião dos portugueses que foram àquela sondagem, estamos a falar de uma amostra muito grande, maior do que as sondagens normais, a que caiu abruptamente em 10 anos foi a habitação. O que é inteiramente natural. Porque o mercado da habitação, nos últimos 10 anos, estourou por vários fatores, incluindo uma dinâmica de turismo absolutamente alucinante por uma boa parte do país. Não só esse fator, mas também porque os governos falharam durante aquele período em perceber que aquilo que estavam a construir do outro lado, num modelo de turismo e de crescimento económico diferente, tinha que ter uma política de construção de habitação que pudesse amparar o futuro. Não o fizeram a tempo, não o perceberam a tempo, meteu-se uma pandemia no meio. E isso leva-me ao segundo ponto. Os governos vão sempre falhar. Não são máquinas. A IA não nos vai resolver o nosso futuro, não nos vai dar políticos perfeitos, nem políticas perfeitas, porque a democracia não é um modelo perfeito de nada. É só o melhor modelo que nós conhecemos e que construímos. De todos os outros. Só isto. Uma nota sobre esse ponto que eu acho que é importante e porque é que é, ou melhor, uma possível explicação para esta disparidade entre a nossa enorme expectativa, e ainda bem que temos, e a incapacidade aparente do Estado em acompanhar essa expectativa. E esta não é, obviamente, quer dizer, provavelmente quase nada do que está no livro é da minha autoria, de ser muitas coisas que eu li, algumas que já acho que são da minha cabeça e que não são, faz parte. Esta não é mesmo, li no Financial Times, na verdade, já depois de ter escrito o livro, mas é um argumento que me pareceu muito inteligente e sensato. Nos últimos 15, 20 anos, a explosão da tecnologia foi gigantesca. E é uma aceleração incrível para as nossas vidas. E o exemplo que esse cronista do Financial Times dava era isto. Nós temos uma necessidade qualquer. Imagina, falta detergente lá em casa, esqueci-me de comprar comida, ou eu tenho amanhã uma festa, esqueci-me de comprar uma gravata, ou saiu aquele telemóvel e eu preciso de... eu tenho muita necessidade de ter a última vaga de telemóveis, o que vocês quiserem. Qualquer necessidade que nós tenhamos, o setor privado, ou se quiserem, tecnológico, resolve-nos aqui num instante. Num segundo, nós temos essa satisfação cumprida, resolvida. Eu compro e passado, dependendo da necessidade, umas horas ou poucos dias, eu tenho isso à minha porta. Eu não tenho que me esforçar nada. Eu quero ler uma notícia e ela está aqui, acabou de acontecer, eu já estou a ler. Isto era impensável há 20 anos. Ok? Qual é o problema que isto cria às democracias? É que o setor privado ou a tecnologia consegue resolver as coisas muito mais rapidamente do que o Estado alguma vez vai poder resolver. Porque o Estado não é o setor privado. Um exemplo. As pessoas no todo o distrito de Leiria e no de Coimbra tiveram uma tempestade gigantesca. Aquelas pessoas têm necessidades imediatas e o Estado não pode resolver-lhes o problema nem num dia, nem em 10, infelizmente nem num mês, na maior parte dos casos. Mas isto é uma impossibilidade. Assim como os problemas para o Estado são de todos e crescentes. Não é o problema de uma pessoa. São de todos e crescentes. O problema do SNS é um problema tremendamente complicado a resolver. Porquê? Vou simplificar muito um problema que é realmente muito complexo. Mas há poucos médicos a serem formados para mais pessoas a chegar, para mais problemas, porque as pessoas vivem mais tempo. As soluções são extraordinariamente dispendiosas. O Estado não pode comprá-las todas ao mesmo tempo. E o Estado tem que ter garantias de procedimento que os privados não têm que ter.
O Estado tem que garantir o meu anonimato absolutamente. No setor privado, nós automaticamente dizemos, sim, aceitamos os cookies. Sim, eu estou a dar o meu nome. Mas ao Estado isto não pode ser assim. Para a nossa garantia de segurança. Isto para dar só um exemplo. Portanto, os problemas do Estado para se resolverem são muito mais complicados de resolver do que do setor privado, o que significa uma disparidade entre o que uns conseguem dar e os outros conseguem dar, a velocidade e o grau de satisfação é completamente diferente, o que não anula, obviamente, a necessidade urgente de o Estado aproximar o mais que conseguir a sua eficiência daquilo que o setor privado hoje consegue. Não sei se me fiz perceber, mas pareceu-me uma imagem importante para dar, para nós ficarmos bem com a nossa consciência quando nós reclamamos, exigimos, desesperamos, nos chateamos. O meu único ponto neste livro é dizer, não é o Chega que nos resolve estas frustrações. Não é. Eu tenho muitas certezas que outros terão grande dificuldade em chegar lá. Mas não é seguramente quem parte do pressuposto que é para destruir tudo o que existe, ainda que seja largamente retórico. Destruir tudo o que existe não vai ajudar a resolver os nossos problemas, vai criar mais. E agora já estou fora da parte de perseguição a pessoas e estou mesmo numa parte pragmática. O Chega não tem pessoal político, não tem experiência de governo, não conhece as estruturas. Se quem conhece tem a dificuldade de resposta que tem, imaginem quem não tem. E não é preciso imaginar muito, porque é olhar para os Estados Unidos. Voltamos ao mesmo problema. Falando de comunicação e de estratégias comunicativas, que estratégias discursivas ao nível político consegues identificar por parte destes partidos e que, de alguma maneira, podem ajudar a convencer as pessoas? Porque todos nós vimos gráficos mais ou menos manipulados por parte do Chega, com 34% superior aos 54%. Isso até vira um pouco anedota, mas que estratégias é que existem e será que os outros partidos considerados moderados ou do aspecto tradicional também podem ser contaminados por essas estratégias? Pois, parece-me que sim, já são. A primeira coisa que se pode dizer sobre isto, enfim, para responder essa pergunta melhor, eu tinha que ter olhado para as minhas notas e pensado numa resposta mais estruturada, mas a melhor maneira de começar a responder a isso é: os partidos têm, historicamente, em qualquer democracia, estamos a falar de seres humanos que querem conquistar alguma coisa que é o nosso voto, a nossa simpatia, o nosso voto. Portanto, a parte de manipular, de vez em quando mentir, de dizer coisas que são... Isso faz parte do teatro da política. Desde que a democracia foi inventada lá atrás, no tempo dos gregos, e depois seguida parcialmente no tempo dos romanos, quer dizer, e depois seguida já a sério com a democracia americana. Daquilo que nós estamos a falar com movimentos deste tipo, e que, atenção, não nasceram agora, nem há 10 anos, na verdade saiu nos Estados Unidos e Inglaterra um livro agora sobre o primeiro fascista. Não é bem a mesma coisa que o primeiro populista, mas na verdade tem aproximações muito interessantes lá para meio do século XIX. Portanto, isto não é uma coisa nova, é uma coisa que recupera e que hoje usa instrumentos que não existiam noutras alturas. Cada um vai recorrendo, quer dizer, enfim, podia estar a dar outros exemplos, mas ainda ia chocar mais, não vale a pena. O que diferencia movimentos deste tipo é uma certa negação da ciência ou da verdade, ou uma do jornalismo também, não é? Que depois que navegam no mesmo sítio, não é? Quando eu digo de ciência e da verdade, há uma frase muito... que me lembro sempre do André Ventura, quando apareceram aquelas notícias sobre a tese de doutoramento que ele tinha feito em Dublin, salvo erro, onde ele fazia uma defesa acérrima, e estamos a falar, não foi assim uma coisa tão distante no tempo, salvo erro. 14, acho que foi 2014. 12, 13, 14, por ali. É. Portanto, uma coisa que tem 12 anos, não é? A tese dele é uma tese dizendo
atenção, a Europa tem que proteger os imigrantes, tem que ter cuidado com as minorias, elas estão sob ameaça, estes tempos são muito difíceis, etc. E há um dia em que há um jornalista que lhe pergunta, já com ele líder do Chega, que lhe pergunta, então, mas ouça, o senhor dizia aquilo, defendeu aquilo na sua tese de doutoramento, teve uma excelente nota, e agora faz um partido político a dizer o contrário, e ele respondeu, uma coisa é um trabalho académico, outra coisa é a minha opinião. No sentido de que, e isto é mesmo assim, os populistas manipulam as coisas de uma maneira que era tão despoderada que antes era impossível de acontecer. Porque as pessoas eram literalmente penalizadas se o fizessem. Qualquer político, eu trabalho, eu sou jornalista de política há 30 anos, vai fazer 30 anos, e eu percorri vários primeiros-ministros, vários governos, inclusive estive num. Durante 2 anos estive como assessor do governo do Durão Barroso, antes dele ir para a Comissão Europeia e de me devolver ao jornalismo. Isto era, coisas como esta eram impensáveis de um político sequer dizer em sussurro num grupo pequeno, com medo que isto transpirasse. Quanto mais dizer numa televisão, numa resposta oficial. Isto tudo para dizer que eu acho que há 2 elementos para isto. O primeiro é, eles são, e são profissionais nisso, eles usam técnicas e tecnologia que, em alguns casos, não existiam. Não existiam. Quer dizer, no tempo em que eu fui, existia com o Durão Barroso, redes sociais eram uma inexistência, não é? O Facebook nasce bastante depois disso. E que eles usam muito profissionalmente. Eles têm mesmo equipas para trabalhar aquilo. Tudo é pensado em função daquilo, porque é um método... Vocês conhecem isto. Dispenso-me de aprofundir. E têm técnicas discursivas alinhadas com isso. Ou seja, não importa, o que importa é o primeiro impulso, o primeiro instinto, a primeira reação. O que interessa é ser impulsivo e parecer que se diz aquilo que se pensa. Porque reparem, nós vivemos um momento de ceticismo e, portanto, cola bem. O que for dito com aparência de genuinidade é uma coisa que pela qual tendencialmente nós vamos ter alguma simpatia ou empatia. Eu próprio olho para o André Ventura e às vezes convenço-me que ele está a dizer aquilo que pensa e acho, pronto, olha, alguém que diz o que pensa. Exatamente. E depois penso 2 vezes, tipo, o que é que ele quer com isto? E recordo-me de quem é o André Ventura e como é que ele construiu uma personagem que na verdade ele não é. Mas há aqui uma outra dimensão que me parece que é a âncora, e eu passo um bocadinho por isso no livro também. E na verdade domingo tenho uma outra conversa para fazer com outro tipo de público que é exatamente sobre esse ponto. É o efeito psicológico, ou se quiserem, o contexto psicológico em que nós vivemos hoje. O discurso do Chega, e até muitas coisas opções políticas do Chega, por isso é que se chamam populistas, eles, no geral, colam instintivamente numa espécie de sentimento coletivo. Se há um sentimento coletivo de desespero, de cansaço, de estou farto disto, eles colam o discurso muito bem e é pensado. Aquilo não é ao contrário do que parece instintivo, é pensado. De resto, há um padrão de discurso e de comportamentos e de propostas de país para país que mostra isso. Não é uma coisa de o André Ventura nasceu a pensar naquilo. Não. Que cola com uma psique coletiva em que uma boa parte da população está e outra parte se vai juntando à medida que o tempo vai passando e a frustração se acumula. E isso muda radicalmente o panorama político, porque as coisas deixam de ser racionais. E esse é o... Reparem como é que eu comecei isto, não é? Isto começa com... Eles negam a ciência e eu estou a acabar com... eles colam isto a um sentimento coletivo que leva a que cada vez mais pessoas encarem a política como uma coisa menos racional e mais emotiva. Eu estou com o tipo que
está contra isto tudo. Eu vou votar no tipo que vai mudar isto tudo, que critica isto tudo, que diz as coisas como elas devem ser. E isto é uma bola de neve. É mesmo uma bola de neve. Porque muita gente se convence que dizer aquilo é em si mesmo uma solução. E que alguém que representa a antítese do que nós vivemos carrega em si a solução. Não há nada mais falso do que isto. Mas também não há nada mais fácil de acreditar. Porque nós temos isto, nós vimos isto e sentimos isto há muitos anos com o futebol. O ponto não é se o meu treinador... Imaginem que eu sou do Benfica. Não sou, mas imaginem que eu sou do Benfica. Não há nada mais fácil para mim, depois do jogo do Real Madrid, do Benfica com o Real Madrid, do que dizer que o Vinícius Júnior é um tipo que está sempre a fazer a mesma coisa e que é uma vergonha porque ele está sempre a fazer um número. Se eu for do Benfica é a coisa mais instintiva. Eu tenho pessoas que amo profundamente, que são do Benfica, e com quem eu começo esta conversa, e que me dizem, não sei, eu não vi. Negação, outra vez. E atenção, isto é totalmente humano. Portanto, eu não venho para aqui dizer, saiam daqui e vocês vão ser racionais lá para fora. Ouçam, isto é totalmente, é a coisa mais humana que há. A nossa cabeça não se divide, o António Damasio tem um extraordinário livro publicado há 35 anos sobre isso, não se divide entre racional e emocional. A nossa cabeça é 2 num. E se a política carregar o efeito emocional totalmente para o lado racional, muita gente vai se deixar levar. Claro, tudo isto, quer dizer, no que depende deles. E depois há tudo o resto que não depende deles e que compete aos outros fazerem. Muito bem, vamos então aqui juntar 2 ou 3 perguntas para também abrirmos um bocadinho este diálogo, tal como eu dizia no início. 1, 2 questões. Força. O microfone. Muito bem. Força. Eu queria, mais uma vez, agradecer ao David Inês a oportunidade de ouvir e entender estas suas perspectivas. A questão que eu lhe coloco tem a ver com o papel do jornalismo. E olhando para o jornalismo, que, por um lado, na procura, enfim, daquilo que é também uma das... faz parte da natureza do jornalismo, que é procurar a empatia com a comunidade e olhando para aquilo que são os ventos do tempo. Bom, digamos que o jornalismo encontra-se num espaço onde sofre pressões, por um lado, daí, portanto, da necessidade de ir um pouco ao encontro daquilo que é o espírito do tempo, mas, por outro lado, há também uma função, chamamos-lhe cívica, que corresponde também à própria essência do jornalismo e, portanto, perante este estado das coisas, como é que o David vê os desafios que se colocam hoje ao jornalismo? E, portanto, como é que vê, de um ponto de vista, digamos que mais normativo, mais abstrato, do ponto de vista dos princípios, mas também de um ponto de vista daquilo que é o nosso contexto? Vamos juntar mais uma pergunta. Talvez depois da questão, eu já vou parar. Muito boa tarde, chamo-me João Pedro Batista. Eu tenho uma questão que vai um bocadinho ao encontro daquela que o Gil apresentou. Sabendo que a proteção da democracia passa também por proteger uma imprensa livre, como é que, perante todos estes ataques, estes discursos de ódio que hoje ainda vimos aqui no seminário, aquele comentário de jornalixo e muitas vezes aquela reação àquela notícia que não agrada muitas vezes a este tipo de utilizador que defende este tipo de ideologia, como é que nós podemos proteger os jornalistas ou o jornalismo, ou como os jornalismos se podem proteger a si mesmos? Portanto, acho que também era interessante juntar esta questão, uma vez que estamos a discutir como proteger a democracia, acho que também seria importante pensar nisso. Então, começando pelo Gil. Nós temos, não é?
dizer. Deixa-me começar por este ponto muito rápido. O jornalismo não é todo a mesma coisa. Eu tenho discussões várias sobre o papel que as televisões têm tido e do qual eu sou extraordinariamente crítico, sobretudo por deixarem, não é só o André Ventura, é todos, mas em particular o André Ventura falar 20 minutos em direto, sem filtro, sem nenhum tipo de... Contraditório, não é? De enquadramento, nem enquadramento jornalístico. Tipo, eu tive uma coisa, enfim, eu só fui viral uma vez na minha vida. E foi no momento em que fui estava nos estúdios da SIC e me interromperam quando eu estava a dizer mal das televisões que andavam atrás do Ventura. Estava muito doente. Enfim, com todo o respeito pela doença do senhor. E depois foi interrompido para uma coisa que não era a saída dele sequer. E pronto, eu fiquei com aquele ar, mas não fiz um ar de Santana Lopes. Santana Lopes, exato, é isso. O teu momento fiz um de ar Santana. sério e disse, pronto, estão a ver, era disto que eu estava a falar. E isto é o papel que nós estamos a fazer, que eu saiba, quando me ensinaram comunicação social, a expressão tinha duas palavras. Comunicação social. A parte social significa que temos um papel na sociedade. Portanto, ou nós representamos esse papel, ou então não servimos para nada. Somos retransmissores. Retransmissores há muito. Portanto, isto tinha um objetivo, quer dizer, a imprensa tem sido muito mais cautelosa, inteligente, cuidadosa a gerir o fenómeno e a tratar o fenómeno do que as televisões. Eu percebo toda a conjuntura, podia estar aqui todo um seminário a falar sobre isto, não é essa a pergunta, vou só ao ponto que o Gil me falava. Evidentemente a pressão é, como o Gil disse bem, para ir ao encontro dos tempos. Um exemplo disso, nós no Expresso discutimos já, quer dizer, desde as últimas legislativas, na verdade, fizemos logo uma primeira discussão, agora uma final, sobre se o Expresso, que é um jornal que nasceu, como vocês sabem, combate à ditadura, combate à censura, luta pela democracia, instituição da democracia, estabelecimento da democracia, se o Expresso devia ou não abrir o seu espaço de opinião a alguém ligado ao espaço político do Chega. Eu tenho este livro, como podem imaginar, toda a gente no país político sabe qual é a minha opinião sobre este assunto, desde a ponta esquerda à ponta direita, mas eu defendi que sim. Inteligentemente. No sentido de tem que ser feito de maneira inteligente. Pontual e inteligente. Porque o Expresso tem, de facto, uma carta de princípios à qual se deve manter firmemente comprometido. Mas dito isto, esta discussão não é nada fácil. Porque dentro da redação eu tive, imagina, muitas pessoas super desconfortáveis no momento em que a Teresa Nogueira Pinto, que não é militante do Chega, mas defende o André Ventura e faz parte do governo sombra do Chega, em que a Teresa Nogueira Pinto começou a escrever o seu primeiro artigo. E a discussão foi gigante. Porquê é que a pressão é grande? É claro que há motivos económicos, sobretudo nas televisões, eles são enormes, mas neste momento, no momento em que nós já estamos, até para mim, até para nós, torna mais ou menos difícil de resistir o argumento de há 1,5 milhão de portugueses a quem eu estou a dizer para não ler o Expresso. E atenção, eu preciso que eles leiam o Expresso. E não é pela minha sobrevivência. É porque sei que poucos irão. É porque eu preciso que eles também leiam as notícias que nós fazemos sobre o Chega. Portanto, eu não vou... Eu não posso estar a travar o vento com as mãos. Não serve de nada. E eu disse isto na reunião onde isto foi pela segunda vez discutido, antes críticas, coisa faz parte, ainda bem, democracia dentro dos jornais também. Mas eu disse isto, um dos meus momentos preferidos da semana é quando chego ao fim de semana, estou a limpar a casa, fazer qualquer coisa, o que for, e pego nos podcasts do New York Times e vou ouvir um chamado, que eu recomendo vivamente, chamado Interesting Times, que é um podcast maravilhoso, mas difícil de digerir, de um tipo republicano que não é MAGA, no sentido não é do movimento do Trump, mas é largamente acceptance
aceita largamente vários dos argumentos do movimento e do Trump. Mas é um podcast em que ele, o autor do podcast, moderador, convida sempre alguém do lado conservador, normalmente do lado mais conservador da América e do movimento, para falar sobre, portanto, qual é o papel dele? Racionalizar o MAGA. No sentido para o leitor, para o ouvinte, imagino para ele próprio, não é? Para se sentir bem com aquilo que coisa, porque ele é claramente alguém, ele é o elemento racional sempre. E, portanto, aquilo tem um lado muito perigoso, que é, de repente, racionalizar o mal. Estou a exagerar. O Chega não diz só coisas horríveis e más. Não é a encarnação do diabo. Não é isso que eu estou a dizer, nem o Trump. O Trump tem várias coisas que constrói sobre uma racionalidade que podemos encarar mais assim ou mais assado, mas existem elementos racionais ali. Portanto, isto tem um lado perigoso, que é, de repente, dar uma face mais elegante àquilo que não é, na verdade, na essência, mas tem um lado muito importante para nós, que é perceber o outro lado. E para mim, que não percebo o outro lado, aquilo transformou-se num ritual. Eu preciso de ir ouvir aquilo para sentir que há ali um elemento de racionalidade. E tentar perceber qual é o elemento de racionalidade, porque sem eu perceber esse elemento de racionalidade, eu nunca o vou conseguir desconstruir. Qual é o contraparte disto? Isto é um podcast do New York Times, que me parece tão livre como eu de preconceitos ou de simpatia pelo diabo. O risco é imenso e está hoje à vista de todos na imprensa norte-americana. Vejam o Washington Post. O Washington Post renasce com uma força gigantesca no momento em que o Donald Trump ganha o primeiro mandato. E disparem assinaturas, muda o seu lema Democracy dies in darkness. É provavelmente o mais extraordinário lema que a imprensa já inventou, no momento adequado. E foi um deslumbre de assinaturas e de financiamento e de tudo. De repente, a família decide vender aquilo ao Jeff Bezos e o Jeff diz: não, vou manter o Washington Post, está no caminho certo. E este era o momento em que alguns grandes gigantes da tecnologia mantinham linhas de separação face ao movimento MAGA e ao Trump. Acaba o mandato do Trump, o Biden é eleito, eu estive nessa campanha, na verdade, depois até vos posso falar sobre o comício onde estive do Donald Trump, que também é todo o momento. E de repente o Washington Post começa ao declínio, se quiser, à normalidade, não é? O que é que acontece? O Bezos até investe em tecnologia e aquilo começa a ter uma certa dinâmica que o Post não tinha face ao New York Times. O que acontece no momento seguinte é, à medida que o Donald Trump se aproxima do segundo mandato e que se começa a perceber que ele vai ganhar, o Bezos e todos os gigantes da tecnologia correm atrás do Donald Trump. Todos. E não é no momento em que ele ganha, é antes. E o Bezos manda parar o editorial do Washington Post que ia dizer que ia fazer o endorsement da Kamala Harris. E depois, a seguir a ele ganhar, muda a política ao pé do Washington Post, ou seja, de colunas de opinião, para dizer, não, isto tem que ser muito mais plural. E de repente, não começa... naquela semana, o Washington Post perde 250 mil assinaturas. Isso é 5 vezes mais do que o Expresso tem, no total. Claro, muito menos do que o Washington Post tinha, mas é uma quebra gigantesca. Nas semanas seguintes acentua-se, o Washington Post entra em crise, é crise de identidade pura. O Washington Post continua a ter excelente jornalismo, mas a verdade é que acaba de anunciar há uma semana e meia, 2 semanas, despedimento de 30% da sua redação, acaba com não sei quantos podcasts, não sei quantas newsletters, algumas das quais eu lia e ouvia, e muitos anunciam que com isto se torna irreversível a queda de uma das maiores marcas de jornalismo do mundo. Portanto, o meu ponto é, nós temos que ser um jornalismo muito prudente e inteligente a fazer isto.
Nós não podemos isolar-nos numa bolha porque isso não vai resolver nada, muito menos em Portugal, não temos dimensão para isso. Não podemos fingir que aquilo não é um perigo para nós, porque isso pode significar a muito curto prazo a autodestruição. Mas pronto, isto não é um facto, é uma opinião, é só a minha. Pedro Batista. Apoios ou não ao Estado, diretos da comunicação social, por exemplo? Aqui eu explico o que é que, o Trump está a fazer ao jornalismo lá. E eles têm... Quer dizer, na Polónia aconteceu o mesmo, na Hungria aconteceu o mesmo. Na Hungria, há 3 meses, o Orbán conseguiu passar para mãos do empresário amigo dele a última televisão que ainda dizia algumas coisas de maneira independente. Última. Não há uma televisão que sobre na Hungria que não esteja dominada por ele ou pelos empresários amigos dele. Processos, 1000. Usar os reguladores para acabar com a liberdade de comentário. Portanto, isto é absoluto. Não sou nada favorável à subsidiação direta. Aliás, eu ando a dizer isto até para políticos e aqui digo algumas dessas coisas também. Acho que nós temos sempre de partir do pressuposto que se nós abdicarmos dos princípios essenciais pelos quais nos regemos, nós vamos perder a autoridade moral quando eles estiverem no poder. E, portanto, eu levo isto terrivelmente a sério. E, portanto, também para a imprensa. Sou completamente contra a subsidiação direta, mas acho que há imensas maneiras do Estado apoiar o jornalismo. Imensas. Nomeadamente, por exemplo, saiu no Público esta semana, na Holanda, há apoio do Estado à utilização de inteligência artificial no jornalismo para a imprensa. E para as televisões. E isso é uma maneira totalmente, reparem, é totalmente igualitária. Órgãos nacionais, venham, nós temos aqui fundos europeus, fundos nacionais, orçamento, o que quiserem, e nós queremos dirigir isto para vocês, porque vocês são um dos pilares de uma democracia. E depois os outros pilares, as outras fatias, vamos dar aos outros pilares da democracia. Há justiça, e há na justiça, e há no o que quiser. Há N. É só querer. Mas depois não é só o Estado. É que é muito bonito estar aqui a falar sobre democracia. Eu recomendo um livro. Timothy Snyder, About Tyranny, acho que se chama assim, sobre a tirania. São 20 lições para lidar com as tiranias. Obviamente aquilo é contexto americano, aplica-se em tudo, a qualquer contexto europeu, e tem coisas tão simples como subscreve um jornal. Ou, só para não pensarem que estou a falar em benefício próprio, um jornal é qualquer um, não é? É o Público, é o que quiser. Ou escolhe uma associação e ajuda. Sempre. E é um livro que vale muito, muito a pena, porque do que ele está a falar não é daquela associação, não é daquele jornal, não é de protejam a maneira como nos integramos e como você se integra no coletivo. Cuide disso, a carinho, porque é aí que está a essência. E quando eles chegarem ao poder, você vai querer ter isso. Porque você aí alargou a sua rede, alargou os seus apoios, alargou os seus conhecimentos. É muito, muito giro, porque tem coisas até muito práticas. Eu acabei de o ler agora, depois de ter vindo num congresso que tinha lá na estante há que tempo. E vale muito a pena. Força. Olá, eu sou o Tiago. Olá, Tiago. Em Ciências da Comunicação, falamos da democracia, o governo do povo, não é? Que estratégias pode dar, enquanto jornalista, aos cidadãos que não são jornalistas, não é? Para proteger a democracia? Que comportamentos podemos adotar já para proteger a democracia? Obrigado. Isto começou exatamente com aquilo que eu estava a dizer. Posso Sim. falar? Eu acho que vale a pena metê-lo ao seguida. Eu estava aqui para dizer, digo um livro, mas já estou a falar tanto. O Snyder tem uma coisa que eu acho maravilhosa naquele livro, que é um dos 20 pontos. E que é tão simples quanto isto. Alarga a tua rede, pratica a empatia. E ele tem um argumento que eu acho
Nós temos à nossa volta, atenção, 1,5 milhões de pessoas, significa que à nossa volta, uma em cada 4, 5 pessoas votou no André Ventura. É isto. E o argumento dele é: não tenham nenhum medo de ir falar com essas pessoas e nenhuma reserva mental. Porquê é que ele diz isto? Por dois motivos. O primeiro eu já usei, é o da racionalidade, é o de perceber a racionalidade do outro lado, que é realmente muito importante. Mesmo que não exista um elemento propriamente racional, nós conseguimos perceber o que é que está por trás daquele apoio. Mas ele há um outro que eu acho delicioso, que é, mesmo entre essas pessoas, há muito boas pessoas. Há pessoas que nós vamos achar, eu tenho à minha volta vizinhos, pessoas conhecidas, que eu jamais pensaria que votam no André Ventura e que de repente começaram a votar no André Ventura. E eu, quer dizer, publiquei isto, não é? Até eles sabem que eu não sou propriamente não tenho propriamente empatia por aquilo. Mas o fascinante é, uma vez, o Snyder diz isso, uma vez ouvindo, tendo capacidade de ouvir e de perceber em que plano é que está aquilo e, portanto, tentar lidar com aquilo, se é no plano racional, tentar falar no plano racional, se é no plano emocional, tentar falar no plano emocional. Nós, para além de percebermos melhor e de continuarmos, de certa forma, ligados a essas pessoas, porque nós não temos que deixar de falar com uma pessoa porque ela é do Chega, ou votou no Chega. No momento em que eles, este é o argumento final do Snyder, o meu preferido, no momento em que o Chega tiver o poder, eu sei quem são os bons. Eu sei com quem é que posso falar. E atenção, eu volto a isto, nos Estados Unidos, isto acontece. Hoje, eles não são uma ditadura, eu acho que eles já não são uma democracia, e nos bairros de Minneapolis, há pessoas que se organizam à procura de ajuda entre pessoas que sabem que eles não vão perseguir. Portanto, isto não é uma brincadeira nem uma ficção. Pode mesmo vir a acontecer nós precisarmos da ajuda de pessoas que sabemos que não vão ser perseguidas. E, portanto, até por isso, acho o argumento de uma elegância maravilhosa é, não só há boas pessoas que votam neles, como nós provavelmente vamos precisar delas também. E vamos, seguramente, porque há sempre um momento em que isso acontece. E aconteceu na Polónia. A Polónia teve 8 anos com um governo populista que largamente destruiu os média, substituiu todo o aparelho de justiça. Todo o aparelho de justiça. Condicionou toda a agenda económica, que significa que todos os apoios iam para os amigos do poder. Se nós achamos que há partidarismo no nosso regime, imaginem o que é num que funciona só por ligação, amigos contra nós contra eles, é como eles funcionam e é declarado. É preciso, há um momento em que vai ser preciso lutar para voltar. E como é que nós fazemos isso se nós não soubermos com quem é que podemos falar? Parece-me um argumento atendível. Força. Boa tarde, Fernando Moreira. Eu acabei de ler uma notícia que o Supremo Tribunal de Justiça dos Estados Unidos da América rejeitou grande parte das tarifas do Trump. Apesar de já não ser uma democracia, ainda vai funcionando alguma coisa, sabendo nós que neste momento a maioria dos elementos foram nomeados por ele. Apesar disso, haja pelo menos alguma esperança, até no acordo daquilo que há bocado de manhã aqui debatíamos em termos de otimismo ou de um pessimismo otimista, se quiser. A minha questão tem a ver, eu assisti a um programa da Antena 1, em que o David esteve com António José Teixeira e a Luísa Meireles, depois estava lá um outro jornalista do Observador, daqui eu não me recordo o nome, não sei se é Fabião ou qualquer coisa assim do género, ou não estaria. Eu estive nesse, sim. Aquele programa é às sextas-feiras, depois das 9 horas, sim, que é dirigido pela diretora de informação. Exatamente. Eu recordo-me que, aliás, foi apresentar basicamente este livro,
Mas antes disso, e aí a minha pergunta tem a ver com o que lá disse e que aqui ainda não disse, e será uma espécie de provocação, mas que já, como declarou que até nasceu depois de 25 de Abril, não, nasci bastante antes. E assisti à criação do Expresso, precisamente em 73, e àquilo que se entendeu na altura a designar pela Primavera Marcelista, que eu contesto, acho que não foi nada uma Primavera, bem pelo contrário. Eu acho que Marcelo Caetano, ideologicamente, era muito mais estruturado e muito mais, permita uma expressão, embora isso discute-se muito em Portugal, faça isto aqui, o próprio Salazar, curiosamente, porque estava estruturado ideologicamente. Mas eu acho que, sobretudo, a seguir ao 25 de Abril, coisas muito interessantes. Foi uma imprensa livre, obviamente, com esse primeiro lado do Expresso. De repente, tornámos-nos todos democratas, como toda a gente sabe, não é? Sobretudo, a projetos de jornalistas, a criação do Jornal dos Jornalistas. Basta pensar no início do Tal e Qual, basta pensar no início do O Jornal e outros, que, de facto, hoje em dia não há nada disso. A visão que também foi uma sociedade no jornal, tudo isso desapareceu. De facto, também, os jornais hoje em dia, e então os órgãos de comunicação em geral, estão na mão da grande finança, basicamente, com algumas exceções. E aí entra a questão, onde é que está a liberdade dos jornalistas, em primeiro lugar. O exemplo do Bezos, acho que é um belíssimo exemplo, porque ele entrou de mansinho e agora tem as garras todas cá de fora, como toda a gente já percebeu, e do Washington Post. Mas a minha pergunta é muito mais objetiva, é uma espécie de provocação. Eu sei que o David disse que não, mas eu refaço a pergunta, porque deu entrada na Assembleia da República uma petição para a legalização do Chega. E parece que terá, ou pelo menos há algumas hipóteses ela ser aceita. O David disse que não, que isso não devia acontecer. Se não estou em erro, corrija-me nesse debate, digamos assim. E para proteger a democracia, será que partidos que se identificam exatamente com estes princípios antidemocráticos, temos pura e simplesmente que aceitá-los? A questão é exatamente essa. Temos pura e simplesmente de aceitá-los. É como disse, eu nasci antes do 25 de Abril e conheci ainda o Salazar. E as coisas, quer dizer, eu sei porque é que estou a perguntar, não é? Não sei se penso que me faço entender. Sobre o Supremo, antes de ir ao ponto decisivo, as tarifas do Trump acabaram de ser bloqueadas, o que é uma boa notícia sobre a democracia nos Estados Unidos, não por causa das tarifas, para as quais me estou nas tintas, mas porque sinaliza não só que o Supremo ainda tem alguns elementos de racionalidade, como ainda há dentro das instituições americanas alguém que percebe o essencial, é que se não houver capacidade, se os poderes reais não tiverem capacidade de exercer o seu poder, neste caso o Congresso, a quem pertence o poder de impor tarifas, então significa que o Presidente tem todos os poderes, o que significa que é um ditador totalitário. Não havia outra interpretação para uma decisão contrária desta. Não havia outra, infelizmente não havia. Esta era uma decisão totalmente decisiva para qualificarmos a democracia americana, se ainda estava no borderline de ser uma democracia ou não. Ainda bem que ainda existem. A parte negativa disto é 50% das decisões do Donald Trump vão parar aos tribunais, passam. 50% de decisões, eu tenho muitas dúvidas, 50% das decisões dele que vão parar a tribunais sejam efetivamente normais e regulares, por aquilo que vamos ver. Relativamente a Portugal, bem, os jornais do passado, a maior parte deles, não estou qualificado para falar deles. Temos tido, ou melhor, tivemos durante muito tempo uma capacidade imensa de criação e destruição, que também é livre, de jornais e revistas com propósitos diferentes, e mesmo diferentes, uns de esquerda, outros de direita, uns mais elitistas, outros mais populares. Isso era sempre tremendamente importante. Hoje nós estamos perante um desafio gritante. Eu hoje tenho que ler os jornais portugueses todos. Porque é a minha função. Tenho que ler os jornais, se eu não ler os jornais todos, não estou a fazer ali nada, não é? E o meu ponto de partida era, tinha que ler para aí 10 jornais num dia, hoje restam para aí 4. E já estou a lá 5, se contar com o Eco, que é um bom jornal, mas já são muito poucos. E, pior, são ainda menos
os que estão em situação financeira respeitável. Quando digo ainda menos, é, salvo erro, em Portugal neste momento só há 2 em situação financeira positiva. Um é o Expresso, o outro é o Correio da Manhã. O resto não está. E eu, há anos, quando estou em círculo de conhecidos ou amigos, vou fazer sempre a mesma pergunta aqui. Pá, imaginem o dia em que vocês querem ler uma notícia e não têm. Eu sei que é uma imagem distante, mas hoje está muito mais perto de acontecer do que quando eu comecei a fazer esta pergunta. Eu era diretor do Público quando comecei a fazer esta pergunta. Já foi há 9 anos, 8 ou 9. Daí que o meu apelo seja sempre o mesmo. Eu sei que todos nós temos despesas, poucos temos receitas, em consonância, mas ter uma assinatura de um jornal ou comprar um jornal em papel não é uma coisa não é uma coisa tão cara num ano quanto isso, num mês quanto isso. Não é, basta um. Nenhum tem que estar a fazer como eu, que assina 15, porque eu sou jornalista, tenho que os ter. A essência da sua pergunta era sobre, na verdade, os que restam estarem na mão da grande finança. Expressão do Fernando. Se considerarmos que a maior parte deles estão ou endividados ou em situação orçamental negativa, é verdade. E é mesmo um condicionamento enorme. O maior de todos. Eu tive no Diário de Notícias, alguns em 2010, a única vez que eu me demiti na minha vida foi por pressão financeira. Nós estávamos a investigar o Face Oculta. O Face Oculta, para quem não se lembra, era um processo em que o Sócrates e os amigos dele manobravam uma série de coisas e de empresas para chegar aos seus objetivos políticos. Eu dirigia uma equipa de investigação jornalística, que era ótima e bastante destemida. Tinha uma notícia, envolvia a PT. A PT ainda era uma empresa que pertencia ao universo do Estado. A PT mandou dizer que não podíamos publicar a notícia e o meu diretor deu uma ordem para não publicar a notícia. E eu disse, acabou. Isto acontece no dia-a-dia. Quer dizer, não todos os dias, também não é caso para isso, mas quando é sensível, pode acontecer. A única maneira de defender verdadeiramente isto é receitas positivas. Única. Não há outra. Mas para isso, temos de estar todos. Porque não nascem do nada. Porque a publicidade online vale 0 para os jornais hoje. Nós no Expresso temos uma sorte gigante, que é, ele tem uma dívida enorme, agora estamos a ser vendidos aos italianos, uma parte da empresa, mas estamos sempre protegidos por uma família que, no essencial, não me toca em nada. Gosto ou não gosto. Ouça, o Balsemão era vivo, tinha o Rui Rio como líder partidário, ele adorava o Rui Rio, apoiava-o do primeiro ao último minuto. Nós fizemos N histórias a chatear o Rui Rio, aquilo, coitado do Rui Rio. Coitado, enfim, não tenho grande pena, mas é o que é. Nunca eu ouvi nada do Balsemão, nem da administração, nada. Eu sinto o peso, eu sei o que é que estava a fazer, mas sou livre de o fazer. É aí que se termina a liberdade de um jornal ou não. Eu não posso dizer que isto seja assim para todos. Eu sei que o Correio da Manhã, desde que é tido pelo Ronaldo, que não publica uma história sobre o Cristiano. Negativa. Claro. Portanto, isto não é uma coisa fácil. Não é garantida. Mas isso põe peso sobre nós todos. Desculpe dizer. Não é só sobre mim, é sobre nós todos. Porque ou queremos ter imprensa livre, ou não queremos. A situação é fácil? Não é. É possível resistir? Ainda é possível resistir. É bastante mais difícil se os senhores ganharem o poder. Porque aí já não é o Rui Rio fica chateado e liga ao Balsemão. Aí é processos na ERC, processos no regulador, processos judiciais até entupir os jornais de mais dívidas e incapacidade operacional, telefonema para o CEO do banco que tem a dívida. Isto acontece. Mesmo. E sobre a questão da legalização do Chega, acho que também o professor tinha perguntado sobre isso. A legalização do Chega. Perguntou sim. Eu sou contra, não porque não tenho imensa vontade de apoiar. Ouça, essa discussão só era possível no início.
Eu não vou legalizar um partido que tem 1.500.000 votos, isto é de malucos, porque aí voltamos ao mesmo ponto. Há uma coisa nas democracias, ou melhor, em quem vai defendendo as regras e os procedimentos da democracia, que é o essencial. A democracia é um conjunto de regras e procedimentos, repito, que nos permitem conviver todos que temos pensamentos muito diferentes, incluindo pensamento de pessoas que votam no Chega. Porque eu não vou, se eu for eleito Primeiro-Ministro, eu também vou querer governar para eles, para o bem deles, não quero governar para o mal de ninguém. Ao contrário do André Ventura, que diz que quer ser um governo dos portugueses de bem. Qualquer pessoa que perceba o que é uma democracia hoje em dia e que a queira representar e dar-lhe seguimento, dirá que eu quero representar todos. Olha, o Seguro fez uma coisa ótima, não é? A coisa mais inteligente que ele fez no discurso de vitória foi: a partir de hoje este senhor não é meu adversário, é um líder partidário e as pessoas que votaram nele são presididas por mim. Eu sou o presidente deles também. Claro, é evidente. E esse é o ponto de partida para qualquer discussão hoje, na minha opinião, é o pressuposto de quem defende a democracia tem de ser não fazer uma coisa, um princípio muito cristão, não fazer aos outros aquilo que não quero que me façam a mim. Eu não quero que o Chega vá para o governo e no dia seguinte a ganhar mandar o Procurador-Geral da República que nomeou investigar um partido para procurar ilegalizar. Não é que ele não seja capaz de o fazer na mesma. O que eu estou a dizer é, eu não posso dar esse pressuposto, eu não posso dar não posso abrir essa autoestrada. Não compete a quem defende a democracia abrir autoestradas para isso. Acho que está ali alguém que... Força, ainda temos tempo para mais uma questão, sim. Mas, de facto, é essencial nos dias que vivemos hoje. Eu tive o prazer ou o desprazer de ler o livro do seu colega, de Miguel Carvalho, Por Dentro do Chega, e confesso que, a meio do livro, eu não sei bem dizer qual o sentimento que tive, mas se calhar fiquei um bocadinho enjoada ou bastante enjoada com aquilo que li, e que de facto é essencial. Eu acho que aquilo é serviço público e que todos nós devíamos ler aquele livro. E posto isto, como é que devemos proteger a democracia? Eu considero que há 3 pilares que efetivamente são essenciais na democracia, ou que, ao contrário, ou que se calhar prejudicam a democracia. Talvez o primeiro seja a desinformação, um segundo é a fragilidade das instituições hoje em dia em Portugal, e um terceiro é o desinteresse, digamos assim, da população em geral pela vida política. O que eu lhe perguntava é, como jornalista, e disse uma coisa muito curiosa, que é o jornalismo, e eu não tenho nada a ver com isso, portanto eu sou de uma área da saúde, não tenho nada a ver com esta área, mas uma coisa curiosa e que eu achei curiosa foi, e que o David referiu, é aquele jornalismo, que é o jornalismo de imprensa e o jornalismo da televisão. E eu pergunto como é que, como jornalista, e basicamente jornalista de imprensa, poderá contribuir para uma maior informação à população em geral. Porque se um dos pilares que pode pôr em risco a democracia é a desinformação, e no caso de um partido como o Chega, nós vimos a quantidade de fake news que aquele partido ventila a toda a hora. E eu também tenho amigos que votam no Chega, e portanto nós temos 33% da população que vota num partido que eu não percebo como, por mais que tente esmiuçar e debruçar-me sobre o assunto, não percebo. Mas de facto o que eu vejo nas tais ditas pessoas, que até são boas pessoas e que votam no Chega, é uma falta de informação atroz. Atroz. E portanto quando nós começamos a falar, não só naquelas frases que o partido e que o seu líder ventila cá para fora, que é aquilo que a população geral gosta de ouvir, quando começamos a esmiuçar mais os assuntos, vemos que, de facto, quem está à nossa frente e aprofundamos o assunto, as pessoas estão a zero de informação. E eu pergunto, como é que, como jornalista, poderia à população em geral, principalmente, que já agora, só para terminar, que se vê muito em miúdos adolescentes,
e em miúdos também universitários, que é uma grande fração de adolescentes e de miúdos, jovens adultos que votam nesse partido, como é que se pode fazer para informar de uma forma mais transversal, mais fidedigna e real a população, para que de facto fique munida de armas e diga: este não é um partido que eu quero para mim, nem que quero que governe num futuro nem próximo nem longínquo. O seu nome é? Patrícia Poeta. Eu acho que o problema, na verdade, não é a desinformação. É que os algoritmos promovem a desinformação. Ou seja, a maneira como as redes sociais hoje funcionam, como a informação hoje funciona, valoriza o provocatório, o insulto, o que é violento, o que é polarizador. Se eu tiver uma rede social onde diga coisas inteiramente racionais, maravilhosas, muito inteligentes, não é o caso, mas a rede social vai-me dar um alcance deste tamanho. Zero. E isto é um problema. E, enfim, não tenho que estar aqui só para promover o meu livro, vale a pena ler o do Adolfo Mesquita Nunes sobre os algoritmos, não é que ele seja especialmente novo ou inovador, mas sintetiza muito bem o problema, e eu acho que esse é um problema da democracia, não é uma... Portanto, a história das redes sociais e a liberdade e que não sei o quê é ótimo para o MAGA. Para a realidade não é muito favorável. E esse é um ponto. Fragilidade das instituições, inteiramente correto, é que tudo isto coexiste num momento em que não há muitos incentivos para fazer bem a política, ou se quiser, para fazer política. E tudo isto junto é uma bola de neve terrível, porque quem sobra não é especialmente qualificado. Portanto, quem vive com o maior desafio dos últimos 50 anos é provavelmente o menos qualificado, ou os menos qualificados dos últimos 50 anos. E, portanto, isto está um bocado em contraciclo. Não vejo muita coisa a favor, ainda. Mas eu sou crente. Em todos os assuntos. Mas há um ponto que disse que eu não concordo inteiramente. Não há propriamente desinteresse. Não vejo propriamente desinteresse. Aliás, se há um efeito positivo que o Chega trouxe para a democracia, como o MAGA, é que há um grau de interesse na política que não existia. Nem no meu tempo, não existia. Eu lembro-me, eu fui sempre muito politizado. Até mais do que a minha própria família. Mas à minha volta não eram. Na escola, à minha volta, ninguém discutia política. Eu comprava jornais, estava sozinho. Era o único na minha secundária a comprar jornais, não havia ninguém. Hoje, claro, os miúdos não compram jornais, mas os miúdos discutem todos política. E eu percebo o que diz sobre a falta de informação atroz. É verdade, largamente. Há uma camada enorme de população que decide o seu voto com muito pouca informação e que tem, aliás, pouco interesse em procurar informação. Isso cruza, por um lado, com aquilo que eu dizia, o voto é muito emocional, muito menos racional do que era, muito emocional, e atenção, insisto, é promovido por algoritmos e é capitalizado pelo Chega com um discurso feito à medida deles, algoritmos. Portanto, a bola de neve está completa, mas é preciso dizer uma coisa que é um bocadinho autoevidente, mas tem que ser dita na mesma, Patrícia, que compete aos outros partidos fazerem o seu papel no mundo de hoje. Ou seja, sempre houve falta de informação. A minha mãe decidiu o voto dela por fidelidade ideológica. Para dizer, a minha mãe e a minha família toda raramente mudava de voto. Isto não é informação. Isto é pressuposto. E não tem mal especial. Como não tem mal especial, por si, que as pessoas decidam o seu voto por categorias emocionais e não racionais. O que realmente tem mal é que os outros partidos, os outros líderes continuam a fazer política e comunicar política e a decidir coisas num modelo que tem 20 anos de atraso.
O Luís Montenegro, com todo o respeito pelo Luís Montenegro, o Luís Montenegro está a fazer política como o Durão Barroso fazia no tempo em que eu era assessor dele. Epá, eu não faço jornalismo hoje como fazia há 30 anos. Não faço. 20 e tal. Não faço. Mudou. Tudo mudou. Portanto, a maior responsabilidade cai sobre os outros. É preciso perceber, saber ler o mundo em que nós estamos hoje. Não é possível. Ouça, vou-lhe dar um exemplo. Eu nem gosto particularmente nem do senhor, nem da figura, nem muitas coisas que ele diz. Mas o Coutinho Figueiredo faz terceiro lugar nas eleições com uma campanha que parte do zero. O Coutinho começa com 3 ou 4%. O Coutinho era reconhecido por 15% da população. Ele teve 16% do total dos votos. Sim. O seguro foi dos 6 aos 66. O contexto do crescimento do seguro é um bocadinho diferente, porque ele ganha a presidência, na minha opinião, porque o Coutinho está na posição em que ganha, em que estava. Estou a exagerar o argumento. O seguro faz uma campanha consistente, teve um erro lá atrás, ultrapassou-o e seguiu. Foi muito persistente a lutar contra os adversários internos no PS e adversários nos outros lados, contra uma imagem, tudo que é antítese de tudo do mundo de hoje. Eu acho isso ultrameritório, não estou a tirar mérito nenhum. Mas ele chega à segunda volta com aquela distância, admito que ganhasse na mesma. Porque o Marcos Mendes estava a afundar e porque havia um risco para a esquerda, que eu vi ao meu lado, de todo lado, da segunda volta ser entre o Ventura e o Coutinho. Ouça, o seguro, à minha volta, levou dezenas de votos à conta disto na última semana. Dezenas. Não estou a dizer que ele não passasse à segunda volta na mesma. E teve todo o mérito nisso. Mas, honestamente, ele foi bem empurrado por circunstâncias. Ainda bem, graças a Deus. Ótimo. Vivo lindamente com esse facto. Mas a campanha extraordinária é feita pelo Coutinho. Porque o Coutinho era reconhecido por 15% da população. Acaba com um grau de reconhecimento de 80 e tal por cento. Digo isto com o distanciamento, eu não acho piada nenhuma ao Coutinho. Nenhuma. Mas ele fez uma campanha dos dias de hoje. E não tem que ser assim em tudo. Estou só a dizer, ele soube usar os meios, soube usar o método, soube procurar e estrategicamente foi inteligente. E só não foi melhor porque a última semana dele foi um desastre completo. Podia ter sido ainda melhor. Não passava a segunda volta na mesma. Eu até torci para que passasse e ele passasse o segundo, que era bom sinal para nós todos. Mas não aconteceu. O meu ponto era, isto não é só em campanha, é decidir também. Nós estamos, um governo no ativo não se pode comportar como um governo se comportava há 22 anos. Há 22 anos. Não é possível. Não dá. À frente. Passem. Mudem. E nós estamos perante políticos conjunturalmente bastante... Sim, isso. Para fechar mesmo, sim. Concordo em absoluto, mas eu só acrescentava que a culpa não é só dos outros partidos, é de todos nós que estamos aqui sentados. A responsabilidade é coletiva. Eu não diria a culpa, a responsabilidade é coletiva. Responsabilidade, certo. Porque se os miúdos de hoje em dia estão desinteressados, também são nossos filhos. Eu faço pelas minhas filhas estarem atentas. Eu também. Umas vezes consigo, outras vezes consigo menos. Mas faço o meu papel. Tenho enormes discussões lá em casa com as minhas filhas. Quando há sobretudo com a mais a velha. temática da disciplina de cidadania, e o que eu sinto é que os pais até acham que, sim senhora, isto é bom, não estamos exatamente a ir contra aquilo que depois dizemos, aqueles malandros que andam a pôr vídeos no TikTok. Veja, e a corromper as jovens. Como é o seu nome? Margarida. Só esta nota final, eu acho que é uma boa maneira de acabar. Era por isso que eu dizia que eu não venho para aqui, para fórum nenhum, tenho falado com imensos alunos, imensa gente nova. No outro dia estive aqui em Braga, num congresso que tinha 1000 miúdos numa plateia e eu fui fazer o mesmo discurso. O meu propósito não é dizer, não votem no Chega, vocês não estão a ver bem, vocês são irracionais, não é nada disso. O ponto é normal, é legítimo nós seguirmos os nossos instintos quando discutimos política.
é até normal. Nós ouvirmos o Luís Montenegro, José Luís Carneiro, o Coutinho Figueiredo, o Marcos Mendes, o Almirante, o que for, e criticarmos, sermos desagradáveis, não gostarmos nada, acharmos que aquilo é tudo pantanice, ou pantominice, conforme o adjetivo que preferirmos, isso é instintivo, é normal. O ponto é, nós somos os elementos racionais da história. Vamos só procurar os elementos de racionalidade para podermos enquadrar o mundo em que vivemos hoje. E tanto quanto possível não desistir das outras pessoas à nossa volta. Porque isto só vai lá se nós estivermos todos juntos, não é uma parte de nós. Se nós soubermos carregar toda a gente e mostrar que estamos a falar para toda a gente. Não é governar com eles, é governar para os deles também. E essa é a parte essencial desta história. Muito bem, chegamos ao final desta apresentação. David, muito obrigado.